Bom dia, mais uma vez, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2016. Hoje eu quero fazer esse outro vídeo aqui sobre as 7 igrejas do livro de Apocalipse. É um resumo. Nós estudamos primeiramente uma por uma e agora nós vamos fazer um resumo. Por quê? Para fechar o raciocínio do que Deus está para fazer. Amém? Eu quero só lembrar uma coisa para os irmãos no início e no final. Eu vou falar 2 vezes isso aqui. Os 7 tipos de igreja. A primeira das 7 é a Éfeso. A característica principal é que ela se esqueceu do seu primeiro amor. A segunda é a igreja em Esmirna, que é também chamada a igreja dos mártires. A terceira é a igreja em Pérgamo, igreja das falsas doutrinas e distorção da palavra. A quarta igreja é Tiatira, a igreja dos ecumenistas. Eu tomei a liberdade de chamá-la assim, vocês vão ver por quê. A quinta igreja em Sardes não era ou não é uma igreja séria. A sexta igreja em Filadélfia, mas em Filadélfia, uma igreja vitoriosa que será guardada na hora da provação. E a sétima é a última igreja em Laodiceia, uma igreja arrogante, morna, pobre, cega e miserável. Então elas têm características e cada uma tem a sua, mas as 7 igrejas têm salvação. Vai ter sempre alguém, um remanescente nessas igrejas, com exceção de 2. A igreja de Esmirna, em Esmirna, é uma igreja dos mártires, então todos eles são mártires. E eles vão ser salvos. E a igreja, a sexta, que é em Filadélfia, que é uma igreja vitoriosa que será guardada na hora da provação. Agora, eu quero ler um resumo que eu criei das 7 igrejas e os irmãos vão fechar essa linha de raciocínio comigo. Esse estudo, meus amados, ele é bem forte, hein? Então, segurem os cintos que vão embora. Olha, uma frase que Jesus, porque é ele quem fala para o apóstolo João sobre essas igrejas. Ele é aquele que vai estar narrando tudo isso que a gente está lendo aqui. É o próprio Jesus. Na ilha de Patmos, ele fala com o apóstolo João. Amém? Ele dá essas visões, ele dá essas revelações, ele leva João em espírito. Mas aqui, antes dele começar, ele começa simplesmente a dar visões para João. Então, João está na ilha de Patmos e ele começa tendo visões. Isso é importante porque quando a gente entra no 4, muda um pouco esse negócio de visão. Do ponto de vista. Até então, João tem visões na terra. Ele ali na ilha, ele começa a ter essas visões, uma atrás da outra, e Jesus vai citando, lhe falando tudo sobre as igrejas. No capítulo 4, Jesus fala, sobe para aqui. Sobe para aqui. Capítulo 4, versículo 1. Nós vamos chegar lá se der tempo dentro desse estudo. Amém. Então, uma coisa que Jesus fala é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às, no plural, igrejas. Amém? Então, o Espírito, e eu acredito aqui que é o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que é ele quem nos convence do pecado, da ira e do juízo. É o Espírito Santo. E hoje a igreja somos nós. E quem nos dá discernimento das coisas é o Espírito Santo, não é um outro Espírito. Amém? E aqui fala, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus amados? E se você vai ler na Bíblia, você vai ver a palavra Espírito com a letra E maiúscula. E toda vez que você vê na Bíblia a palavra Espírito com a letra E maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Se você vê Espírito com a E minúscula, são outros espíritos que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então você vai ver sempre Espírito com E maiúscula. Então essa carta ou essas cartas que Jesus deu ao apóstolo João foi para o tempo dele, pelo que ele via, pelo que ele viria e pelo que estava para vir. Amém? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é o Espírito Santo que hoje está falando para mim, para você, para nós. Então, amados,
eu queria primeiro ler a dedicatória do nosso próprio Rei Jesus às 7 igrejas da Ásia. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 a 8. Vou voltar na Bíblia aqui. É o resumo do assunto, mas é uma síntese bem suculenta, digamos aqui. Então, do 4 a 8, deixa eu achar aqui, 4 a 8, Apocalipse 1, ok. É literalmente uma dedicatória de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus, porque quando ele vier sobre as nuvens e todo olho verá, está se referindo exatamente à segunda vinda de Jesus, ou tem pastores até que dizem a terceira vinda de Jesus, e justifica por quê. A primeira vinda de Jesus, né, que a Bíblia dá próprio com certeza, foi quando ele nasceu. Né? Ele nasceu na manjedoura da Virgem Maria, ele ficou 33 anos na terra, ele pregou o evangelho e morreu na cruz. Então é a primeira vinda. A segunda vinda que a Bíblia fala já se diz sobre uma vinda misteriosa. E ela está relatada, por exemplo, em Tessalonicenses, em alguns salmos, ela está relatada no Novo Testamento, ela está relatada em Apocalipse e por aí vai. Ela está relatada em Mateus capítulo 24, 25, com as parábolas. Então, é uma vinda misteriosa. É quando ele usa a frase, eis que venho como um ladrão da noite, na noite. Né? Aí a gente lembra das virgens, as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias. E em Tessalonicenses, eu não sei se é primeiro ou segundo, porque eu me confundo, ele fala que ele vai vir nos ares e nós, né, vamos nos encontrar com ele nos ares. Então é a segunda vinda, ele vem para arrebatar a igreja, mas na segunda vinda ele não põe os pés no planeta Terra, como ele fizera na primeira, quando ele nasce. Então ele vem nos ares e nós nos encontraremos com ele nos ares. A Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com esses que ressuscitaram nas nuvens, né, nos ares, e vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Então é uma segunda vinda, porque ele vai sair do local glorioso onde ele está, do céu, não sei aonde, mas é sempre à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que está sentado em um trono. E Jesus ele vai sair desse local até os ares, tá? Ares também conhecido como regiões celestiais, e ele vai então nos buscar com a ordem do arcanjo, ao soar da trombeta. Nós estaremos com ele para sempre. Então é uma segunda vinda. Por isso que tem alguns pastores que falam, vai vir na terceira vinda. Aí quando fala vinda, é porque ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. E a Bíblia fala que esse monte vai se fender em 2 partes. Haverá um grande terremoto, jamais visto até então. E Jesus vai vir com seus santos. Então dizem, alguns falam, é a terceira vinda de Jesus, porque ele vai pôr o pé. E aí eles colocam que a segunda vinda é um fato dele se deslocar. E tem quem fala que é a segunda vinda de Jesus, porque não considera o arrebatamento como uma vinda clássica, física do próprio Jesus no planeta Terra. Ele não põe os pés. Então não considera nem como uma vinda dele na Terra. Ela é o arrebatamento. Aí eles simplesmente é o arrebatamento, porque consideram vinda uma parte física. Jesus pondo o pé no planeta Terra, amém? Mas seja assim, a realidade é que ele vai vir para arrebatar a igreja, ele vai levar a igreja para o céu, para a glória, ali vai ter as chamadas bodas do Cordeiro, que vão durar por 7 anos.
Nesses 7 anos vai ter o processo da grande tribulação no planeta Terra, que vai ser o período mais horroroso, mais terrível, mais sofrimento que nunca teve como antes na Terra. Depois ele volta com a igreja para fazer o Armagedon, que é onde ele vai destruir o próprio anticristo, vai lançar a besta, o falso profeta no lago de fogo e enxofre, que arde para todo sempre. E ele vai acabar com aqueles que colocaram a marca da besta, e aí vai entrar o milênio, que são um reino de 1000 anos de Jesus Cristo no planeta Terra. Tá? Por isso que fala segunda vinda, porque é uma vinda bem, né? Ele vai praticamente habitar na terra. Como ele habitou na primeira, ele vai habitar na chamada segunda vinda. Amém? Mas o fato é que ele vai vir ele virá nesses 3 casos. Amém? E a coisa é tão certa sobre o arrebatamento que aqui ele começa a falar às igrejas. Ele alerta no capítulo 1 de uma vinda em que todo olho verá e se lamentarão sobre ele. Quer dizer, a igreja, quando vê Jesus, ela não vai se lamentar, ela não vai chorar, ela vai glorificar, ela vai rejubilar-se com ele. Nós, atualmente, não estamos vivendo uma vida que a gente precisa lamentar. Você não está preso num cativeiro, sendo torturado, né? Vendo seus filhos sendo massacrados. Você que está me ouvindo. Então, você não tem nem o que se lamentar. Às vezes, você está esperando a volta de Jesus Cristo com todo o seu coração, mas a sua vida está muito boa. Tá tudo bem, você tá com saúde, você tá com a financeira, né, a vida financeira tranquila, seus filhos estão bem, mas vocês estão esperando Jesus porque vocês estão vendo os sinais. Então você não tem o que se lamentar. Quando você vê Jesus, você vai falar, que alívio, finalmente, que glória a Deus, estou te conhecendo, e por aí vai, né? Então, só se lamenta quem realmente está passando por uma coisa que quer lamentar sobre ela. Então, vamos prestar atenção quando a gente lê a Bíblia nas palavras, porque elas são a chave para a gente entender o todo, amém? Eu estou pegando Apocalipse aos pouquinhos. Algumas coisas a gente pesquisou em outros livros da Bíblia, porque ler só o livro de Apocalipse por si só, você fica perdido. Então você tem que ler Apocalipse, mas antes você tem que deveria ter lido o livro de Daniel, o livro de todos os profetas. Você tem que ler Mateus 24 para você entender. Hoje eu não vou buscar aqui e ali não, eu vou só jogar o resumo, porque é muito claro, essas 7 cartas, ela é bem clara realmente, e a gente já fez isso nos estudos passados. Mas vão chegar momentos que a gente vai estar estudando Apocalipse que eu vou buscar outras referências bíblicas. Então não adianta achar que é só abrir Apocalipse e ler que você vai entender tudo. A não ser que o Espírito Santo te traga à sua memória os outros textos bíblicos e te dê uma compreensão sobrenatural sobre o fato. Se você nunca leu a Bíblia e pega só o Apocalipse, você não vai entender nada. Então é preciso que você leia a Bíblia para você entender o Apocalipse, porque ele é a conclusão de tudo que a gente leu até agora, amém? Então, só resumindo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a carta a cada uma dessas igrejas é literalmente uma advertência de Deus para nós. E eu falo nós, eu, você, nós aqui agora, nesse ano de 2016, amém? Também. Desde a época de João até agora. Me perdoem o som de fundo, meus filhos estão lá na sala, lá mexendo na televisão. Olha só, a primeira igreja é a igreja na cidade de Éfeso. Essa igreja, ela se esqueceu do seu primeiro amor. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Jesus diz para a igreja em Éfeso, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Labor é a fatiga, né? Tanto a sua fatiga, o seu trabalho, o seu esforço, como a sua perseverança. Persevera, insiste, não desiste. E que não pode suportar homens maus. Essa igreja põe à prova os que se declaram apóstolos e não são, achando-os mentirosos. Essa igreja tem perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome. Não te deixaste esmorecer. Quer dizer, é uma igreja que combate. A igreja em Éfeso é uma igreja que combate. Porém, Jesus fala, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Essa igreja chegou num ponto que ela já não tinha mais aquela paixão, aquele amor pela obra de Deus. Mas ela fazia assim mesmo, com perseverança, com força, que ela abandonou então seu primeiro amor. Então Jesus fala, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor.
E aí ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste, volta-te às primeiras obras. Porque quando trabalha sem o primeiro amor, trabalha na religiosidade. Então, praticamente, era uma igreja até religiosa, séria, que respeitava as coisas de Deus, mas não tinha mais o amor, né? Aquela confidência, aquela intimidade, realmente, aquela alegria em fazer o que fazia. Ela fazia bem feito, fazia com capricho, não tolerava as coisas erradas, mas o amor não tinha. E aí ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste e volta-te às primeiras obras. É quando entrou na rotina também. Se não virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. E aí eu fui buscar a palavra, significado de candeeiro. Candeeiro era um utensílio que se emprega para iluminar continuamente. O sinônimo de candeeiro é lampião, que contém óleo em seu interior. Então aqui Jesus fala que ele vai retirar do seu lugar, moverei de seu lugar o teu candeeiro. Está falando de tirar a luz do meio dessa igreja. E aí ele fala, ao vencedor será dado que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Uma igreja que perdeu o primeiro amor é quase que uma igreja morta. É quase que uma igreja morta, porque ela faz no automático. Ele não encontrou um pecado exatamente aqui na igreja em Éfeso, mas ele não encontrou o amor. E aí ele fala em tirar o candeeiro, porque o que é o candeeiro? O candeeiro, ele suporta o óleo, e o óleo é o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo constantemente tem vida, tem amor, tem paixão por Deus, tem vontade, sabe, de servir a Deus com alegria. Eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo, é o 2º da manhã, eu tô fazendo numa situação bem delicada, porque eu tô com os meus 2 filhos em casa, e eu tenho que ficar tentando arrumar um jeito deles estarem fazendo alguma coisa, que eles estão distraídos para eu conseguir fazer esse trabalho. Meu marido saiu para trabalhar, volta só de tarde, então eu pude tirar esse momento para fazer isso aqui, mas eu faço com tanta alegria. Sabe, eu já tô em 2 dias que eu tô querendo fazer esse vídeo aqui, eu não consigo por causa do pessoal em casa, e fiquei com o coração, sabe, e assim, tudo que eu faço para Deus, as coisas que eu consigo fazer, criar para ajudar os irmãos, para estar sempre abençoando, eu faço com tanta alegria, porque eu glorifico a Deus que Ele me permitiu, né, viver novamente o primeiro amor, porque eu também tinha perdido o primeiro amor. Eu era uma religiosa, eu caminhava na igreja por quase que obrigada, porque o temor, meu Deus, eu não posso não ir na igreja, mas o amor não tinha, não vinha dali com o coração fervoroso, alegre, feliz, satisfeito, cheio. Eu vinha meio que vazia, eu não tinha vontade, eu fazia a força. Essa é uma igreja que perdeu o primeiro amor. E aí Jesus fala, se não virei a ti, te moverei do seu lugar o teu candeeiro, quer dizer, perder a luz. Né? Perder literalmente o Espírito Santo, porque ele é que mantém a luz, a chama acesa. Ele é o óleo, amém? E aí ele fala, ao vencedor será dado que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Está dizendo que nós, vencedores, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, nós vamos literalmente nos alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Uma coisa que tem vida, ela produz fruto. Se você vê uma flor, se você vê uma planta, se você vê qualquer coisa viva, qualquer organismo vivo, ele está sempre em movimento, ele é vivo. Ele desenvolve, por exemplo, se você se machuca, daqui a pouco aquilo cicatriza, porque tem vida em você. Então suas células, elas trabalham para cicatrizar e você é curado. O seu corpo se defende dos vírus, das bactérias, porque tem vida. As plantas, elas crescem, elas dão folhas, elas dão ramos, elas dão flores, elas dão frutos, elas perdem seus frutos e dão de novo e vai todo ano produzindo, porque tudo que tem vida, a vaca está sempre dando leite, porque é vida, gerando vida. E aqui ele fala que nós vamos nos alimentar da árvore da vida, quer dizer, na eternidade nós vamos ser constantemente e eternamente vivos, produtivos, apaixonados, enamorados, loucos de amor por Deus. E vai ser uma coisa que não temos palavras humanas para descrever. Então a igreja em Éfeso é a igreja que perdeu o primeiro amor. E aqui Jesus está falando, você que está me ouvindo, será que você perdeu o seu primeiro amor? Será que você hoje está fazendo as coisas praticamente à força para Deus? Acreditando que está certo e faz com um certo zelo. Mas zelo e capricho não significa ter amor. Amor é querer e gostar de fazer aquilo que faz e quer fazer cada dia mais. Mas o zelo não, você quase que faz por obrigação.
você não peca, você não sai da linha, você tá certinho, você tá esperando a volta de Jesus, mas você praticamente tá vivendo uma vida muito zelosa, muito limpa, muito cuidada com as coisas, tem muito cuidado, muito zelo e tal, mas aquele amor você não tem. Ah, não, mas como eu vou saber? É o caso de um homem e uma mulher casada, e às vezes a mulher não ama o marido, mas ela faz o melhor para agradar ele. Ela serve ele com o melhor que ela pode. Ela limpa a casa como se fosse a última vez. Ela cozinha como se fosse a última vez. Ela faz tudo do melhor que ela pode. Mas ela até tá com o marido dela, dá carinho pra ele, dá atenção pra ele, cuida dele, conversa com ele. Mas ela não ama. Mas ela não tem aquela alegria de estar com ele. Ela não quer nem estar tanto com ele. Porque não tem amor. Ela o tolera, ela o suporta, mas ela o respeita, ela zela. E às vezes ele até acha que ele ama, que ela ama ele. Porque parece que é tão lá, né, que parece até que é, mas aí lá no fundo ele vê que nos olhos dela não tem aquele brilho. Às vezes é aquela mulher que casou com uma pessoa porque queria casar e às vezes ela amava outra pessoa. E às vezes o marido, quando vê, ela vê o outro cara, o olho brilha, ela vira, ela se ilumina, né? Aí ele olha para ela e fala, poxa, eu não vejo esse brilho nesses olhos, essa vida, essa expressão de paz, de alegria quando ela está comigo. É uma coisa muito sutil, meus irmãos, mas é assim. Isso aqui é o primeiro amor. Você, quando tem primeiro amor com Deus, os seus olhos brilham. Você é radioso, é radiosa, você tem alegria, prazer, gana em fazer mais. Você quer servir a Deus porque você quer ver Deus alegre, você quer ver Deus feliz, você quer abraçar Deus forte, você ama a Deus. Amém? Vamos passar, que senão a gente perde tempo. Carta em igreja, aliás, com Deus a gente nunca perde tempo, mas senão eu não consigo concluir. Igreja em Esmirna, igreja dos mártires, é uma igreja que estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É uma promessa de vida. Conheça a tua tribulação. É uma igreja que sofre muito, e a tua pobreza. Mas tu és rico. Porque o coração da igreja dos mártires é um coração muito rico de amor. É aquilo que eu tô falando. Eles têm primeiro amor. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Todos os perseguidores dos mártires sempre se acharam ou se acham os justos e por isso os perseguem os mártires com a convicção de fazerem a coisa certa. Você vê isso até hoje. Você vê os muçulmanos matando cristão aí, degolado a todo tempo, criança, fazendo tudo que eles fazem em cima de cristão, de judeu, né? Eles têm certeza que estão certo. Eles é que estão certos, esse povo aqui está errado, né? E eles vão e perseguem com muita força esse povo. E aí Jesus só fala para essa igreja em Esmirna, não temas as coisas que tem de sofrer. É uma igreja que ela já nasceu determinada para sofrer. A igreja dos mártires é isso. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí Deus promete vida eterna. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, porque a morte é uma coisa tão terrível para os mártires, terrível fisicamente, é um sofrimento tão grande, que Jesus simplesmente fala, você não vai passar por isso nunca mais. Você vai ganhar a coroa da vida. Então, com relação à igrejinha Esmirna, eu acredito que nós que estamos aqui conversando, nenhum de nós fazemos parte da igreja em Esmirna. Seriam esses que estão lá no Oriente, que estão morrendo pela fé, ou então pelo mundo inteiro onde a igreja está sendo perseguida. Essa é uma carta mais exclusiva para esse povo e ela vai ser salva. Ela vai ser toda salva. Glória a Deus por isso também, né? Mas é uma igreja toda especial, hein? Depois vem carta à igreja em Pérgamo, que é uma igreja das falsas doutrinas e distorção da palavra. Essa igreja é muito perigosa, mas é muito perigosa e talvez você faça parte delas. Olha, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A Bíblia fala que a espada, ela é poderosa, ela é afiada para separar a medula da alma. É um negócio assim. Ele fala, conheço o lugar em que habitas e onde está o trono, é onde está o trono de Satanás. Então tá falando que primeiro essa igreja ela está envolvida com o trono de Satanás. Ele está no meio dela. Satanás tem literalmente um trono, quer dizer, Satanás ele é o governo, né? Ele é o cabeça dessa igreja, porque ele tem o trono dele ali assentado, quer dizer, um lugar onde ele é rei. Essa igreja aqui em Pérgamo, aí Jesus fala, conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Então existe nessa igreja, apesar do trono nela,
tá? Satanás, fala que tem quem conserva o meu nome não nega a minha fé, porque essa igreja, ela é um posto, um local onde tem falsa doutrina e distorção da palavra, e quem tá ali dentro não aceita. Escuta essas coisas e fala, não, isso aqui não tá certo, e eu acredito no que a Bíblia tá falando, é mais ou menos isso. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Aí ele já tem algumas coisas. Quer dizer, é um local onde tem o trono de Satanás. Então, as doutrinas ali dentro é tudo vindo de Satanás. Mas tem, todavia, contra ela uma coisa. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, ela está relacionada com a feitiçaria e a prostituição, meus irmãos. Então, olha só, e ela tá ali dentro. Eu acredito, vou dar só um exemplo, você já vê essas igrejas aí, por exemplo, é um exemplo entre tantos, porque a coisa é muito vasta. As igrejas pentecostais, eu até comentei outro dia com os irmãos, que quando eu comecei a frequentar as igrejas, eu visitava, né, porque todo crente tende a visitar outras igrejas. Aí teve casos de eu ir em algumas igrejas pentecostais que o pessoal tava rodando, falando que era no Espírito Santo, e o fogo, o sapatinho de fogo, glu, 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 e glá, 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 e aquela coisa toda. E eu ficava ali assistindo aquele negócio, eu ficava com o coração batendo forte, eu falei, eu quero também. Eu falava no meu coração, eu queria tanto também ter essa unção, viver esse negócio, eu também quero rodar, eu quero isso, porque no início da conversão, inocência, a gente não tem noção, não lia a Bíblia, né? E eu queria tanto aquele troço, mas não acontecia nada comigo. Não acontecia nada. Eu não sentia nada. Eu ia embora até frustrada. Eu falava, poxa, será que eu não tenho Espírito Santo suficiente para eu rodar também? Hoje eu sei que aquilo ali não era Deus, não era o Espírito Santo. O Espírito Santo não fica rodando o povo, não. Você vê aí as imagens hoje aí comparadas com o centro de macumba, é a mesma coisa, os mesmos movimentos. Então é a prova de que os demônios que estão no centro de macumba, rebolando com o povo ali dentro, são os mesmos que estão operando na vida desse povo. Porque eles não buscam a palavra, eles buscam o Pentecoste. Eles querem fogo, eles querem maravilhas. E eles não leem a palavra de Deus. Isso, quem não lê a palavra de Deus não tem arrependimento, não enxerga a verdade, não tem a coisa genuína, não tem temor verdadeiro. Tanto que a maioria deles não está esperando a volta de Jesus. Eles estão ali caçando maravilha, revelação. Quero rodar. Aí vem sapatinho de fogo, vassoura de fogo, anjo que voa para lá e para cá, e para lá e para cá, e para lá e para cá. Mas não tem palavra, não tem conteúdo, não tem essência. Talvez você está dentro de uma igreja dessa e seu coração está frustrado, que você fala, meu Deus, por que eu não tenho isso? Mas tem alguma coisa que não vai, só que eu não entendo. É porque não tem a palavra do arrependimento, a palavra da volta de Jesus, a palavra do juízo, a palavra de conserto, a palavra do temor de Deus. Não tem um estudo profundo, é uma igreja que a palavra está mais contornada ali como um tira-gosto. Eles perdem mais tempo querendo revelar as coisas. Eis que tem um irmão aqui que se chama fulano de tal, que vai não sei o que, aí sopra. Aí o cristiano lá do outro lado cai, pá. É isso. Então isso é doutrina de Balaão, é feitiçaria. E a maioria dessas igrejas está tendo muita prostituição mesmo. São mulheres casadas saindo com homem casado saindo com outras mulheres, e divórcio, e tudo por debaixo dos panos. É onde os pastores estão começando a depravação. Outro dia saiu aí, não foi no Brasil, um pastor que mandou as membras que não eram casadas da igreja, levou tudo para uma praia, as mulheres ficaram tudo com a bunda de fora, desculpa, mas é a expressão, elas colocaram como que um fio dental, tiraram tudo, e ele tinha que sair batendo na bunda de cada uma, porque disse que ele ia dar unção do casamento. Então, é isso que chega. Você vê, outro dia eu vi um vídeo da Universal, foi da Universal, escavaram um buraco no chão, colocaram um daqueles obreiros lá da Universal, que fala daquele jeito, e ele começa, olha aqui, a minha vida tá no buraco, eu tô no fundo do poço, pior do que isso eu não posso, que não sei o que. E tinha um monte de vassoura do lado de lá, e os outros membros, os outros obreiros ali que falavam. Aí um dos obreiros pegou uma vassoura e deu pra ele. Aqui, com essa vassoura eu vou sair. Aí eles foram tirando ele do buraco com a vassoura. Ele tava todo sujo de lama, um espetáculo, um teatro, uma coisa horrorosa que Deus ali não tinha. Aí ele fala, é com essa vassoura que eu saí da lama, porque a vassoura é para lavar a nossa vida, para limpar a nossa vida, a vassoura do fogo, que não sei o que, um som do Espírito Santo tá na vassoura. E se você compra a vassoura ungida, você vai ter a sua casa limpa, você vai sair do fundo do poço. Então isso é feitiçaria e prostituição, meus irmãos. Você tá entendendo? É essa igreja aqui que é o Espírito que tá agindo na igreja em Pérgamo. Essa mentira, essa feitiçaria, essa prostituição. A igreja das falsas doutrinas e distorção da palavra.
Jesus fala para essa igreja: arrepende-te, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. E contra eles, os falsos pastores, pelejarei com a espada da minha boca, a palavra. Já que os falsos pastores distorcem a palavra de Deus, Jesus irá trazer à tona toda a verdade. E aí ele fala: ao vencedor darei do maná escondido. Por quê? Porque a palavra verdadeira, a vida verdadeira, a verdade de Deus está escondida. Só aqueles que realmente são de Deus conseguem enxergar e ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As coisas de Deus para o mundo é loucura. Então, o vencedor dentro dessa igreja, porque ali tem um remanescente que vê essas coisas tudo e acha que tem alguma coisa errada e eu não consigo entender, e acha que é ele que não está santo demais e é ele que está em pecado. Porque esses pastores falam isso. Se você não é batizado no Espírito Santo, porque eles acham que ser batizado no Espírito Santo é falar em língua. Se o cara não fala em língua, ele não está batizado, então ele não está salvo, porque é impossível para um cristão não ser batizado no Espírito Santo, realmente. Mas o batismo do Espírito Santo é o selo de Deus numa pessoa quando ela realmente se encontra com Deus. Não é ela falar em língua, não. O falar em língua é dom, é um presente que o Espírito Santo dá para a pessoa. Mas o batismo no Espírito Santo, Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, ele não saiu falando em línguas do rio que ele foi batizado. Ele saiu em paz, em silêncio, e aí a Bíblia fala que desceu sobre ele uma pomba, que era a presença do Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo. Jesus, ele sai da água, ele nasce de novo, ali ele começa o ministério. Você não vê Jesus falando em língua na Bíblia, eu não encontrei. Se tiver alguém, me deixa o texto aqui que eu quero ver, mas aqui a Bíblia, ela não mostra Jesus Cristo falando em línguas. Jesus conversa na língua daquele povo, no idioma deles, na maior mansidão e serenidade. Você não vê Jesus rodopiando para dizer que foi batizado no Espírito Santo. Você não vê Jesus sapateando no Novo Testamento. Você não vê um texto que cita. Jesus, o que ele fazia? Ele ensinava a palavra de Deus. Ele falava da lei dentro das sinagogas, ele trazia verdade, ele trazia justiça. Jesus, ele pregou o evangelho, ele ensinou os apóstolos isso. Você não vê nenhum apóstolo falando nessas línguas que a gente vê nas igrejas pentecostais. Você não vê, por exemplo, você vê o apóstolo Paulo. Paulo falava, acho que 3, 4 idiomas, porque ele cresceu aprendendo essas línguas. Então ele falava nessas línguas. Só lá no Pentecoste, depois de 50 dias que Jesus tinha sido levado ao céu, se for um negócio assim, não é isso? Aí vem o batismo no Espírito Santo, aí todos foram batizados, aí se viu línguas de fogo descendo. Mas aí a Bíblia fala que aquelas pessoas que foram batizadas ali naquele dia, tiveram essa unção do batismo do Pentecoste, não fala nem batismo, diz que desceu línguas de fogo sobre ele, não fala de batismo, porque eles já estavam salvos, eles já estavam em oração, eles já eram arrependidos, eles já tinham Deus operando na vida deles, o Espírito Santo já habitava neles, então Deus manda do céu língua de fogo, para quê? Porque foi numa época de uma festa, e tinha gente de vários lugares, judeus de várias nações, porque eles tinham sido levados em asilo nas histórias passadas lá. Você vê o asilo da Babilônia e tantas coisas que passou o povo de Israel. Então, aquelas pessoas, elas recebem línguas de fogo e começam a falar no idioma aonde aquelas pessoas imigrantes estavam ali. É como se eu, que sou brasileira, ok? Eu sou brasileira, eu moro na Itália, hoje eu falo português e o italiano, como se fosse a mesma coisa, não tem diferença para mim, falo fluentemente as duas línguas, mas eu tô habitando na Itália. Imagina que eu tô numa igreja e eu vejo a língua de fogo bate no pastor que só fala italiano e o pastor começa a falar em português. Começa a falar, arrepende que Jesus está voltando, o mundo está acabando, vai vir um arrebatamento, blá, 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 no português. Foi isso que aconteceu ali em Pentecoste, que a Bíblia cita. Não foi batismo do Espírito Santo. Aquilo ali foi um dom que Deus deu para aquelas pessoas. Por quê? Porque o evangelho precisava ser alastrado, pregado. Ali a igreja estava nascendo. Cada um que ouviu o evangelho na sua língua foi para sua terra falando a mesma coisa, porque foi entendido a mensagem. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter discernimento com as coisas de Deus. Aqui tem assunto para muito, eu preciso resumir para continuar com as outras igrejas, mas
Jesus diz: ao vencedor darei do maná escondido uma pedrinha branca que simboliza o direito de entrar no céu, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, porque nós vamos ser completamente renovados. Nós já estamos sendo renovados desde o dia que a gente se arrepende. É de glória em glória, de fé em fé que a gente tem caminhado. Mas no céu você vai ter um nome novo. Só para dar uma ideia, no Velho Testamento, cada pessoa recebia um nome pela sua característica, qualidade ou bênção. Amém? Tinha nome que simbolizava alguma coisa. Por exemplo, Mara, o nome Mara significa, acho que é amarga, né? Acho que é isso. Eu não sei, eu não entendo dos nomes. Mas a gente que é crente aqui, a gente sabe que cada nome tinha um significado, né? Deus é contigo, não sei o quê, não sei o quê. Então, no céu, nós vamos... Eu acho que o raciocínio dessa pedrinha branca com um novo nome é porque esse nome vai descrever aquilo que você é. Então, no céu, quando você fala, eu me chamo tal, na língua do céu, que eu também não tenho ideia de qual vai ser, mas lá no céu, quando você fala, eu me chamo tal, aquele nome vai descrever quem você é. E Deus é que vai ter dado aquele nome para você. Quer dizer, o próprio Deus te nominou em cima daquilo. É como se fosse praticamente uma coroação. A Bíblia fala que nós vamos receber coroas, né? E quando a gente receber essas coroas, nós vamos receber um nome novo, com a nossa característica. Então, pode ser, aqui hoje eu estou falando no meu achismo, que no céu, quando você falar o seu nome, quem ouvir vai entender quem você é. Em caráter, em amor, em galardão, aquilo que você serviu a Deus, as suas características, a sua intensidade, o ser de ser. Amém? Basta. A quarta igreja em Tiatira é a igreja dos ecumenistas. Por quê? Olha só. A primeira tinha o espírito de Balaão, que foi a Pérgamo, que é o espírito da feitiçaria e da prostituição. Ok, agora olha só a igreja dos ecumenistas, que eu mesma chamei assim, Tiatira. Diz aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Aqui está falando de pureza e de retidão, de justiça. Os olhos de fogo, o fogo ele queima, ele purifica, ele separa as coisas como elas são. E o bronze polido é a segurança, é a seriedade, é o compromisso, é o poder, a potência de Deus. Eu acredito assim, né? Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras ainda mais numerosas do que as primeiras. Então é uma igreja que trabalha. Ela tem amor, ela tem fé, ela tem serviço, ela tem perseverança. Parece uma igreja perfeita, mas tenho, porém, contra ti que tolerares o espírito de Jezabel. Ou a falsa igreja. Essa igreja em Tiatira, ela tolera o espírito de Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, de modo que ensina e seduz aos servos do Senhor. Quer dizer, ela aceita ensinamentos que não vêm de Deus, mas vêm de uma falsa profetisa. Jezabel é um espírito imundo que até hoje está dentro de igrejas espalhadas pelo mundo. A praticar a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Por isso que eu chamo de ecumenismo. Por quê? Por que parece muito com ecumenismo? Você vê igrejas de crente, por exemplo, uma igreja batista da linha aí, tá? Você vai lá dentro, essa igreja ela tem boas obras, ela tem amor a Deus, ela tem fé, ela tem um bom serviço, ela tem perseverança. As últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, tem muito serviço de caridade, tem muito serviço de evangelismo e por aí vai. Mas ela de vez em quando recebe um padre. Hoje nós convidamos um padre porque esse padre aqui, ele fala de Deus, ele lê a Bíblia, ele é carismático e a gente não quer ser inimigo de ninguém, porque a gente só vai chegar ao coração daquele que está perdido se a gente fazer como Paulo, se fazer como eles. Olha só a distorção. Aí o padre vai lá e fala palavras bonitas e tal, mas aí aquele padre tem a Maria lá, a estatuazinha dele no coração, tem às vezes o pingente, né, pendurado no peito, e ele fala, e ali os membros dessa igreja, amém, glória a Deus, que bênção, mas que bênção que nada. Porque aquele padre sai daquela igreja de batista e vai para a missa lá com a Nossa Senhora e vai dar honra pro ídolo. E o crente, mas pelo menos conosco ele não fala da Maria. Ou se ele fala da Maria, ele fala como pastor. Né? Então, aí passa a igreja católica, não, agora nós vamos fazer uma festa, nós vamos convidar aquela igreja batista, que a gente vai fazer uma festa em homenagem à sociedade aqui, a essa comunidade e tal. Aí vem os membros da igreja batista para a igreja católica ali a fazer a festa. Aí nós vamos fazer a festa junina. E nós vamos fazer essa festa junina e nós vamos apresentar a Igreja Batista conosco hoje para dizer que nós somos um só com Deus, porque o nosso Deus é o mesmo.
E eles vão comer com a gente aqui hoje. Aí a Igreja Batista chega lá, tem canjica, tem quentão, tem não sei o que, tem não sei o que. Eles estão comendo, estão adorando aquilo ali. Estão amando aquilo ali. Não tem santo de São João para lugar nenhum. Porque a Igreja Católica, nós vamos respeitar eles não são idólatras. Mas aquela festa, a base dela é oferecida ao ídolo João, que é um demônio. É um demônio que está por detrás daquilo, casamenteiro, o santo casamenteiro, por aí vai. A base legal no mundo espiritual, ela é que aquele espírito ali, ele tem uma influência demoníaca naquela igreja católica, porque ele é o padroeiro daquela igreja. Vocês veem, por exemplo, tem uma igreja que tem uma Nossa Senhora que tem os olhos na mão. Não sei como é que ela se chama, graças a Deus, mas ela tem os olhos na mão. E eu ouvi falar que tem gente que é cego, vai buscar milagre para curar a cegueira, o problema de vista naquela igreja, porque ela tem os olhos na mão. Gente, isso tudo é coisa de demônio, gente. Isso tudo é ecumenismo. Então as igrejas se embrulham em si. Ah, não, nós não vamos praticar o culto daquilo que... Quer dizer, você respeita, eu te respeito, mas a gente pode juntar para em cima, em prol de uma determinada causa, lutar junto. E todo mundo vê que nós somos amigos. Isso é ecumenismo. Isso é ecumenismo. E Jesus fala com essa igreja, dê-lhe tempo para que se arrependesse, porque, gente, nós não podemos nos misturar. Israel, quando se misturou com os outros povos, Israel caiu, morreu, sofreu, foi para cativeiro. Deus virou as costas. Israel, quando se misturou com os outros povos, trouxe idolatria para dentro dele. Você lê o Velho Testamento, tá lá. Nós não podemos, de modo algum, nos misturarmos. Não tem jeito. Não pode misturar a luz com as trevas. Água doce e água salgada. Não tem sentido. Ou você é cristão e basta, ou você não é. Você é morno. O morno, ele mistura. Para ele tá tudo bom, não tem nada a ver. É isso que Deus está falando. Nós não podemos... Gente, o católico tá indo pro inferno. O católico tá ficando na grande tribulação. Não, irmã. Mas tem católico carismático que não pratica idolatria. Gente, mas só de falar que eu sou católico, que eu sou da igreja do Santo Papa da Roma lá, que o cara tá lá impondo um saco de heresia. Você é cúmplice do sistema. Meu Deus, não tem jeito, meus irmãos, de você estar num lugar, aí você lê a Bíblia, aí você não vai, aí a missa chegou lá, a missa é para Nossa Senhora. Não, então nessa missa hoje eu não vou, porque eles vão fazer para Nossa Senhora, eu não sou de acordo com essa coisa, então nessa missa eu não vou na missa de domingo, que é uma missa geral, e não sei o quê. Então você tenta até sair fora, você é uma pessoa que está mais no lado como é que fala, dos pentecostais, né, os católicos pentecostais, que fala mais de Espírito Santo, fala mais de Jesus, e raramente, eu não sei como é que tá agora, mas raramente fala de santo. Então você se sente salvo. Não, meus irmãos. Você pode ser um copo de água cristalina com uma gotinha de água de esgoto. Para Deus é sempre uma água suja. Deus não aceita injustiça. Se você apoia um sistema desgraçado, idólatra, pagão, satânico mesmo, declarado, se você olhar pelo YouTube, você vai ver... Você tá indo pro inferno ou você vai ficar na grande tribulação. Não tem jeito. Eu sou radical. Você pode me xingar. Tem irmão aqui que talvez não vai ser de acordo. Mas a Bíblia, ela é muito clara. Ou você é uma coisa, é 880. Ou você é sim, sim ou não, não. Mas não adianta ficar querendo ser amiguinho de outras pessoas, porque são boas. Meus irmãos, quem converte de verdade sai da igreja católica. É o caso da minha irmã. Minha irmã, durante muitos anos, ela ficou boazinha ali. Tá, nós somos amigos. Não, eu gosto da Bíblia. Não, mas não é bem assim, não é bem... Mas um dia o Espírito Santo arrancou ela de lá, basta. Você tem que sair daqui. Aqui tá sujo. Eu não habito num local sujo desse jeito. Você tem que sair daí. Eu não posso operar na sua vida aqui pra sempre. Eu opero até você ter consciência, mas agora que você tem consciência, você tem que sair daí. Você não pode ser cúmplice com o pecado. Porque se você frequenta uma igreja pagã, é cumplicidade. O que é cúmplice? É você ver uma pessoa fazer uma coisa errada, você ficar calado e aceitar aquilo. Deus, ele não aceita. Deus, ele quer você 100%. Ele não te quer 99,9%. Se Deus não vai levar igrejas crentes aqui, tem muito crente que vai ficar para trás, é as 5 noivas insensatas, que não tem idolatria, hein? Você não vê crente batendo joelho passando, você não vê essas coisas. Tem muitas igrejas pentecostais que a gente falou anteriormente aqui. Vão ficar. Por que quem está na igreja católica vai para o céu? Basta querer achar que Deus vai arrebatar católico. Se o cara é católico,
E ele fala que ele fala, eu sou católico, da igreja do Santo Papa, mas eu não sou idólatra. Esse cara é cúmplice, ele tá manchado, porque Deus, ele quer uma igreja limpa. Jesus, ele vai levar uma igreja limpa, irrepreensível. E ser irrepreensível é não ter nenhuma acusação contra você, não tem uma palavra que seja que ele pode levantar contra você, não tem jeito. E se você é cúmplice com um sistema desgraçado, pagão, assassino, que carrega com ela o sangue dos mártires, que julgou cristão nas arenas e por aí vai. Gente, não tem jeito, não tem como engolir. Ah, o Papa pediu perdão, mas que perdão? Que ainda tá fazendo os mártires? Tá lá no Vaticano, sentado no ouro, e o povo tá morrendo de fome, tá falando que todos os países da Europa têm que aceitar os imigrantes, mas não é que abra a porta do Vaticano para receber, pelo contrário. O Vaticano está armado até os dentes com a polícia svícera, com a polícia italiana e com qualquer outro tipo de sistema de segurança aí, armado até o dente. Você não vê um imigrante dentro do Vaticano realmente. Ele não abriu as portas do Vaticano porque está com medo de homem-bomba que se explode, principalmente porque já ameaçaram, dizendo que vai explodir o Vaticano. Basta, meus irmãos, vamos ter clareza nas coisas. A Bíblia, ela é correta, ela é certa, ela é justa, ela é direta. Não tem como ficar rodeando com Deus. Não adianta, eu não aceito. Pode falar o que quiser. Para mim, o católico pode ser a pessoa mais boa do mundo, mais generosa do mundo, lê a Bíblia. Quando ora, fala só com Jesus e tal daqui. Não tem jeito. Tá manchada? É cúmplice. Eis que a prosto de cama, bem como a grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Incitar é instigar, é empurrar, é quase que obrigar, é oferece coisa errada. Matarei os seus filhos, que são os filhos da igreja prostituta? As igrejas que seguem a sua falsa doutrina? As 5 virgens insensatas? Pode ser. A Bíblia fala que ele vai matar. E quando falo filho de uma mulher no Apocalipse é a igreja. E tem 2 igrejas no Apocalipse. Tem a mulher sensata e a insensata. Você vai lá nas virgens. Tem a mulher vestida de púrpura, que tem um cálice na mão, cheio de blasfêmia na cabeça, não sei o quê. É uma mulher, é a prostituta, é a igreja babilônica, é a igreja paganizada, é a igreja do diabo. E ela se infiltra em todos os sistemas e ela gerou filhas. As igrejas ecumenistas são filhas de Roma, porque é Roma que busca os líderes. Agora, foi essa semana, vai em Cuba, o líder da igreja ortodoxa russa com o Papa, depois de tantos anos. Diz que tinha uma guerra entre eles. Já foi judeu, já foi os muçulmanos, agora está indo os ortodoxos. Mas é o Papa que está buscando esse povo, ele que está caçando a reunião com esse povo. Você não vê eles tomando a iniciativa de buscar o Papa. É Papa que chama eles e eles aceitam. Isso são filhas. São as igrejas prostitutas. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Todas as igrejas. Aqui ele está falando das igrejas que realmente servem a Deus. As demais igrejas aqui conhecerão que ele é aquele que sonda mente e coração, porque Deus, ele sabe. Se você é dele, você vem para ele, você larga tudo que é sujo, tudo que não presta, tudo que tem alguma coisa que não bate, você abandona, porque você quer ficar só com Deus. É o caso de muitos que não querem nem na igreja. Tem gente que está alérgico à igreja, cismou que não vai mais. Basta! Eu não quero nem imaginar que eu vou botar o pé num templo e ali eu vou ser contaminado por algo que não vem de Deus. Eu não quero profanar as coisas de Deus, então eu fico em casa com a minha Bíblia quietinho. Isso aqui são exemplos. Porque Deus sonda corações. Então não adianta achar que está na bênção e está na maldição e achar que Deus vai te abençoar e vai te salvar. A Bíblia fala que ele vai te matar. Matarei seus filhos. E matar é morte, porque o pecado leva à morte. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais em Tiatira. Quer dizer, esses que ainda estão nesse sistema, sabem que tem alguma coisa que está errada. E finalmente Deus está te dando entendimento. Ele fala com você, aos demais em Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, porque estão ali dentro, não estão entendendo, estão seguindo a Deus, mas está errado ali. Ele fala que não a conheceram, praticaram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Essa igreja é pesada, meus irmãos. E aqui Deus fala, outra carga não jogarei sobre vós. Nós hoje estamos nesse sistema também.
Porque hoje tem muita gente que tá se debatendo aí que tem que ir numa igreja, porque precisa ir na igreja. Aí chega na igreja, aquela igreja ela é ecumenista. E ali você entra num conflito muito grande, mas você não consegue, e você sai, você tá fora do sistema. Hoje o sistema tá querendo nos seduzir, querendo fazer com que nós aceitemos o ecumenismo, aceitemos a paz entre as religiões, por um objetivo comum, que é a paz no mundo, Deus, não sei o quê. E você não aceita, você continua firme. É o caso desses que não estão se contaminando, que é um exemplo, a igreja do pastor Paulo Júnior. É um exemplo que eu gosto de dar sempre a dele. Quer dizer, as demais igrejas do segmento dele, muitas já estão depravadas, apostatadas, ecumênicas, estão aceitando tudo e ele bate de frente. Então ele está aqui, olha, a Bíblia fala, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, que é a verdade, até que eu venha. Até que eu venha, ao vencedor lhe darei autoridade sobre as nações. É pesado, meus irmãos, é pesado, mas a coisa é séria. A próxima igreja, a igreja em Sardes, esta não é uma igreja séria, pode perder o arrebatamento mesmo, olha só. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Essa é uma igreja que tem recebido e ouvido. E arrepende-te. Senão virei como um ladrão e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram, não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo e de modo nenhum apagarei os seus nomes do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então a igreja em Sardes não é uma igreja séria, mas dentro dela tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Essa igreja é uma igreja morta. E Deus está falando para ela, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Quer dizer, é uma igreja que tem pouco óleo. Você vê na parábola das 10 virgens que todas tinham óleo, todas. O óleo é o Espírito Santo, todas as 10. Só que 5 tinham óleo extra e as outras 5 não, a ponto que o óleo acabava. E aqui ele fala, essa igreja tem que se consolidar para ela não perder o que tinha, porque ela está para morrer, aquele resto está para morrer. Quer dizer, o óleo que está na sua lâmpada está para ser apagado. E aí ele fala que tem ainda assim algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco. A igreja de Sardes é uma igreja que tem alguns poucos que estão buscando óleo. São pessoas que estão buscando a Deus. Aqui não está falando de uma igreja ecumenista, não está falando de uma igreja prostituta, não está falando de uma igreja idólatra, mas está falando de uma igreja que ela acha que está viva, mas ela está morta. Meus irmãos, essa igreja aqui, eu conheço uma igreja, não vou falar onde é, quem é, nem nada, mas eu conheço uma igreja que as obras que ela tem feito são obras mortas. Eu tô pensando aqui agora, eu tô vendo. É uma igreja que acredita que vive, mas parece que ela tá morta, porque o pastor dessa igreja não fala de Jesus, da volta de Jesus, não fala de jeito nenhum. Ele não fala, não tem jeito, são 9 anos que eu tenho visto essa igreja, quase 10, e ele não fala da volta de Jesus. Só que a gente, quando tá dentro dessa igreja, a gente vê algumas irmãs que quando falam de Jesus, elas choram, elas são tão apaixonadas por Deus, elas são tão santas, tão de Deus, essas mulheres. E alguns rapazes, eu vi um rapaz um dia, disparou a chorar, dando testemunho de que foi convertido, que Jesus salvou a vida dele. Então essa igreja me lembra muito, não é uma igreja comunista, não é uma igreja idólatra, não é a igreja que está aceitando Jezabel, doutrina de idolatria, de paganismo, de prostituição, mas é uma igreja que não está vigiando, ela não consolidou o resto que está para morrer. Quer dizer, esse pastor dessa igreja, que parece que é uma igreja muito, muito séria, ele não está advertindo o povo. O que está acontecendo é quando Jesus fala, se não virei como um ladrão e não conhecerás de modo algum
em que hora eu virei contra ti. E se eu já conversei com pessoas ali dentro dessa igreja, pessoas que se colocam no posto do pastor quando o pastor não tem. Uma vez eu falei com esse irmão, mas se eu acredita que Jesus está voltando, ele virou e falou, não, Jesus vai demorar muito. Jesus vai demorar muito para vir. E fala da palavra de Deus com tanto temor, com tanta, sabe, mas não acredita. Já tem um outro que é o líder do louvor, ele trabalha com jovens, ele mexe com louvor. Ele tem uma clínica que está cheia de objetos pagãos, porque não tem a seriedade da coisa de Deus. E a clínica dele tem uma estátua de Buda. Você fala, poxa, não é possível, você vê um ídolo desse dentro do lugar. É porque aqui eu não estou na igreja, quer dizer, eu estou no mundo. Então, quando eu estou no mundo, eu faço o que eu quero. E o pastor vê essas coisas todas, mas ele não consolida esse povo, ele não adverte, ele não traz arrependimento, ele prega a palavra de Deus, só de Deus. Mas ele não está arrependendo, não está trazendo realmente arrependimento. E Jesus está falando aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, porque como ele tem a palavra de Deus ali genuína, porque é isso que ele prega, só que ele prega a palavra com açúcar, ele fala de tudo, menos das coisas de arrependimento, porque se eu fizesse, você ia na clínica lá do líder de louvor, você não ia ver estátua de Buda, você não ia ver quadro com coisa feia, você não ia ver nada que traz o inferno. Sabe, você ia ver um local santo, um lugar neutro, como é a casa da gente, a sua casa é um lugar neutro, você não tem uma estátua, uma fotografia, um objeto, é um lugar neutro, porque assim tem que ser a casa do cristão, nós temos que ter uma casa neutra, sem nada que lembre idolatria, prostituição, paganismo, seja lá o que for. Entendeu? Mas não existe. E aí ele fala, se não virei como um ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. É quando o moço falou, Jesus vai demorar muito. Não, tá na hora. Mas tem todos os sinais. Não, isso tudo sempre aconteceu. Entendeu? Esse povo, eles não vão ter visão. É aí que está o caso. Quando o pastor não fala da volta de Jesus, e tem membro aqui, irmãos aqui, falam, mas eu tô triste que o pastor não fala. É por isso, porque é isso aqui, é uma igreja fria. É uma igreja que está morrendo. Ela tem obras, ela tem nome de que vive, mas ela está morta, porque ela não produz frutos. São igrejas que estão mais ou menos anos e anos e anos, sempre do mesmo jeito. Sempre os mesmos irmãos, sempre os mesmos membros. Se muda 2 ou 3, ou é aqueles que vai ali novo, de repente sai, some, ou vira visitante, sabe? Não tem fruto, não dá vida. É uma igreja que está ali, ela está acomodada naquilo, ela parou no tempo. Olha que perigo, essa igreja em Sardes não é uma igreja séria, porque é uma igreja que prega a palavra de Deus verdadeira, ela está viva. E o pessoal que está dentro dela está pronto, está alerta, está vigilante. Tá vigilante, é muito perigosa. Para mim, essa aqui é uma das mais perigosas, porque as outras, as coisas são mais óbvias. Porque quando vai o ecumenismo, se você é uma pessoa um pouquinho crente, você já, opa, isso aqui não é certo não. Ou então, se começa a fazer feitiçaria, idolatria, trazer coisa esquisita, opa, isso aqui não tá certo não. Mas quando a igreja tá tudo parecendo que tá certo, mas tá morta, se você não é uma dessas poucas pessoas que está dentro dessa igreja e não se contaminaram porque você está se alimentando, você acaba caindo, porque você entra na mornidão, nessa morte, nessa coisa, nesse trem que está dormindo, esse pouco óleo. Você vai vivendo aquele pouquinho. Você não a ponto que eu vejo, no caso dessa igreja que eu estou citando, o pastor, você não vê fervor nas palavras dele. Você não vê aquele brilho nos olhos, você não vê aquela emoção, aquela coisa. Ele prega aquele sermão muito bonito, muito perfeito, com aquela carinha muito gentil. É uma pessoa docíssima, uma pessoa maravilhosa e tudo. Mas é aquela coisa, você vê que não tem vontade. Tem vezes que você vai no culto, parece que tá ali pregando quase que sem vontade. Tá pregando por... Tem que pregar, eu tenho que estar aqui. Se eu não pregar, essa igreja, o povo tá aqui, eu tenho que falar. Sabe, raras foram as vezes que eu vi ele pregar alguma coisa que eu saí com o coração edificado, com o coração reavivado, coração feliz. Às vezes eu saí daquela igreja com o coração feliz porque a irmãzinha que tá do lado começou a falar, glorificar a Deus, chorou. O testemunho dela não é porque ela foi curada de uma doença física, mas é porque ela conheceu Jesus e ela não consegue ficar longe, aí chorava e tal, e a unção da presença do Espírito Santo naquela mulher foi tão grande que eu saí da igreja chorando igual ela. Então, isso aqui são os poucos que não contaminaram as suas vestes. É isso aqui, esse é o quadro. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado.
A sexta igreja é a igreja em Filadélfia. Essa é a igreja vitoriosa. Olha só, ela caminha junto com aquela igreja dos mártires, né? Que é a igreja de Esmirna. Olha só. É a igreja que será guardada na hora da provação. Olha como é que Jesus fala da igreja em Filadélfia. Estas coisas diz o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que ninguém abre e ninguém a fechará, e que feche ninguém a abrirá. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa igreja tem diante dela uma porta aberta. Ele fala, essa igreja tem pouca força. Essa força, eu acredito também, pelo sistema que nós estamos vivendo hoje, você vê, são poucos os que estão realmente acreditando na volta de Jesus. Então é uma igreja que tem pouca força. Você vê, ela não é uma igreja que tem 80, 90, 100 mil membros, todo mundo aquele fogo no Espírito Santo, avivamento. Não, é uma igreja que ela está ali. Ela tem pouca força, ela não é aceita, ela não é uma igreja considerada rebelde para aqueles que estão tortos, né? Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, essa igreja em peso, ela guarda a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. E ela não nega o nome de Jesus. É a igreja que quando o governo fala, você tem que aceitar casamento gay, eles já estão falando, você pode me matar, me prender, mas isso eu não faço. São essas igrejas que já estão debatendo com tudo que não é de Deus. Farei alguns dos que são sinagoga de Satanás, se declaram judeus, mas mentem, eis que os farei vir e se prostrarão aos seus pés e conhecerão que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Tá falando... Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar o exemplo do Paulo Júnior, porque é aquele que a gente mais vê realmente nesse foco. Mas tem vários, amém? A igreja dele é uma igreja que vai contra as demais. E ele está até citando nomes, né? E ela está ali. E ela é considerada uma igreja pobre, porque você não vê ela uma igreja como uma universal da vida, como a igreja do tal do Valdomiro, essas igrejas gigantes, mega templos, com canal na televisão, toda essa coisa. Então parece que ela é até pobre, ela é simples, né? Porque ela é pequena. Mas aí Deus fala que vai fazer alguns que são da sinagoga de Satanás, se declaram judeus e não são. Estão falando dos falsos pastores, que estão na mesma linha e achando que estão querendo impor que são de Deus, mas eles estão fazendo... São essas igrejas que, por exemplo, o Paulo Júnior está acusando, por exemplo, né? Mas estão mentindo. Aí Jesus vai honrar a igreja justa. Olha, ele vai fazer esses que são da sinagoga de Satanás se prostrar aos seus pés. Quer dizer, você tem razão, Paulo Júnior. Você pregou a verdade, nós pregamos a mentira. Vão se prostrar e vão conhecer que Deus amou essa igreja. Deus amou a igreja justa, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aí Jesus só dá promessa para a igreja em Filadélfia, meus irmãos. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Deus, ele nos guardará da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, como se diz, pode ficar tranquilo que eu já estou vindo para acalmar essa igreja. Porque eles estão aguardando ansiosamente pela volta de Jesus. E Jesus dá uma promessa, eu venho sem demora. Então você acha que Jesus está demorando? Ele mesmo diz que vai vir sem demora. O tempo de Deus, ele é o tempo de Deus, ele está estabelecido e ele diz que vai vir sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Está falando do desvio. Se você é uma igreja que está na reta justa, conserva isso com unhas e dentes para que ninguém tome a tua coroa. É o espírito do engano que, se possível, enganaria até os eleitos que quer invadir essa igreja em Filadélfia e tirar. Mas aí Deus fala só isso, conserva já o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falou, ei, coluna no santuário do meu Deus. Está falando de autoridade. E daí jamais sairá. Gravarei também o teu nome, o nome do meu Deus sobre ele, o nome da cidade do meu Deus e o novo nome. Olha só.
Tem uma igreja que diz que vai receber só uma pedrinha branca com o seu novo nome. Quer dizer, eu, Ana Paula, vou receber uma pedrinha branca com um nome novo para mim. Não vou me chamar mais Ana Paula, mas sabe lá como eu vou chamar. É Jesus que vai me dar esse nome. É um exemplo. Agora, essa igreja aqui, além dela receber essa pedrinha branca, que já faz parte, tudo que é de bênção, Deus ele vai acrescentando, ele fala. Ao vencedor, falou e coluna. É como se ele fizesse da Ana Paula coluna, autoridade no santuário do meu Deus. E jamais sairá dali. É uma coisa eterna. Deus, ele vai gravar o nome de Deus, Deus Pai, sobre essa pessoa, sobre essa igreja. O nome da cidade do meu Deus é uma segunda autoridade. O meu novo, no próprio nome de Jesus novo, vai ser gravado nessa igreja, nesse povo. Totalmente selado por Deus. Ele não vai ter só uma pedrinha branca, mas ele vai ter o nome de Deus Pai, o nome de Jesus Cristo e o nome da cidade de Deus Pai gravado nele. Olha que autoridade, meus irmãos. Tá falando de coluna. Tá falando de coluna. Se você vê um general, o general ele tem medalhas, ele tem distintivo, ele tem patente para poder entrar onde ele quer, porque tá gravado. Você vê, por exemplo, um policial do FBI, ele mostra a carteira, ele entra onde ele quer, porque a autoridade que ele tá com o nome do FBI ali na mão dele. Então, isso aqui que Deus está prometendo é muito além disso, é uma autoridade que nós não temos como descrever. E aqui, meus amados, eu parto para a 7ª e última igreja para a gente encerrar. Tô falando correndo, vocês me perdoem, é porque realmente o meu horário tá bem puxado e o assunto é grande, é vasto e é muito profundo. A 7ª igreja, a igreja em Laodiceia, ela é uma igreja arrogante, morna, pobre e miserável. A salvação dentro dessa igreja aqui vai ser muito pesada. Estas coisas diz o amém, ou o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então tá falando aqui da autoridade, do poder, de quem é que tá falando. Quem tá falando sobre isso a esta igreja é alguém que tem muita autoridade, ou toda a autoridade. Conheça as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu já falei sobre isso no vídeo passado. Que deras fosses frio ou quente, quem dera. Aqui Jesus deseja, quem dera fosses frio ou quente, mas você não é nem fria nem quente. Vomitarei da minha boca, estou a ponto de te vomitar da minha boca, porque és morna. Dizes, estou rico e abastado, farta, e não preciso de coisa alguma. É arrogante como igreja. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nua. Aconselho-te que de mim compre ouro fino, refinado pelo fogo para te enriqueceres. Compra de Deus. Vestiduras brancas para vestir, porque há pureza, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez ou o seu pecado, porque o pecado da igreja em Laodiceia ele está encoberto. Está exposto, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Isso me lembra, Vabão, eu tenho sempre uma igreja que eu me lembro aqui quando eu leio essas cartas, mas é uma das igrejas que está aí no Brasil, em Belo Horizonte, que ela se diz rica, ela se diz poderosa, ela se diz que não precisa de nada, mas ela está nua. Ela está nua porque está cheia de escândalos, está cheia de pecado. E o pastor dessa igreja ultimamente soltou uma carta pedindo arrependimento, disse que o espírito do juiz de Deus está sobre o Brasil e começou dentro da igreja, porque a própria igreja está em pecado, não está levando a sério. Chegou a dizer que teve vários profetas anunciando prosperidade e vitória para o Brasil, se o povo se arrependesse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, etc, né? E agora ele conclui, a palavra que ele deu foi até muito bonita, mas ele conclui pedindo arrependimento da nação, para que Deus sare a terra brasileira. Ele devia ter falado, a gente precisa ter arrependimento na nação para que a gente não entre no juízo de Deus, para que Deus nos livre do dia do seu juízo, porque ele está chegando, porque os sinais estão aí, Jesus está vindo levar a sua igreja. Não, ele pediu arrependimento para que Deus cure a nação. Quer dizer, no final, ele deixou a ideia de que se o povo que está ali naquela igreja chorar, se humilhar, pedir perdão pela nação, Deus vai curar o Brasil. Mas Deus não vai curar o Brasil, Deus não vai resolver mais. O Brasil está condenado, como o mundo inteiro já está condenado. Deus está só esperando chegar ao ápice do pecado para transbordar o cálice da ira dele contra o Brasil.
Ainda não transbordou porque é a misericórdia de Deus, porque a igreja ainda está no Brasil, ainda tem santo de Deus no Brasil. Mas quando chegar a hora que o pecado chegou no seu ápice, Deus arranca os seus e manda a ira. E o pastor, em vez de pregar isso, ele pregou o quê? Arrependimento da nação para que sare a nação. Não vai sarar, não vai sarar. Então, olha só que perigo que é essa igreja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Porque Deus, ele ama a igreja em Laodiceia. Ele está falando, eu repreendo e disciplino. Aqui ele está falando com ela. Vomitarei você da minha boca. Estou a ponto de te vomitar. Então você vê Deus falando com essa igreja em particular aqui. Com esse que está pecador, esse que é morno. Deus está falando com os mornos dessa igreja. Ele está falando, você, igreja de Laodiceia, diz que você está rico, está farta, que você não precisa de coisa nenhuma, mas você não sabe que você é infeliz, você não sabe, você não tem noção de que triste fim você vai ter. Você é miserável, você é pobre em mim, porque de mim você não tem nada, cega e nua. Está cheia de pecado. E aí eu te aconselho que de mim compre ouro fino, refinado, compre vestidura branca. Porque senão vai ser manifestada a tua vergonha. Te peço que compre colírio para ungir os teus olhos. E aí ele fala, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus pede arrependimento para essa igreja. E aí fala, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, ele está insistindo, ele está pregando arrependimento para essa igreja na porta. Aí ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Ele conclui que nessa igreja não vai vir a igreja em peso, como é o caso da igreja que a gente falou aqui, a Filadélfia, que é vitoriosa. Não, aqui ele simplesmente está batendo na porta, ele está insistindo. Ao vencedor, se tiver dentro dessa igreja, tem com certeza, porque ela faz parte das 7 igrejas e em todas as 7 tem os vencedores, porque a Bíblia é clara. Ele fala, o vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Olha que promessa linda para a igreja de Laodiceia. Ele fala que se você vencer todas essas coisas, você vai se assentar comigo no meu trono. Então, amados, eu acho que dá para identificar aqui muita coisa, lendo o resumo, né? Aí você depois vai nos estudos lá, se você quiser, que a coisa tá mais destrinchada. Então, por isso que eu disse, nós temos 7 tipos de igreja. A igreja que esqueceu o primeiro amor, a igreja dos mártires, a igreja das falsas doutrinas e distorção da palavra, a igreja dos ecumenistas, a igreja que não é nada séria, a igreja vitoriosa que será guardada na hora da provação e uma igreja arrogante, pobre, cega e miserável. Essas são as 7 igrejas que o Senhor manda as cartas. É um aviso, é uma advertência, é um consolo, por exemplo, para a igreja dos mártires, para a igreja vitoriosa. Mas para as outras 5, é só advertência, arrepende. Amém? E aí, vamos ver se eu consigo, mas eu acho que já tá pesado para mim o horário, tá? Mas eu vou só ler, porque depois a gente entra de novo nesse capítulo com calma, só para eu concluir. Depois que Deus fala isso, ele deixa uma dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Deixa eu ver aqui, peraí, errei. Ele fala às 7 igrejas, depois ele fala da visão do trono de Deus. Eu vou ler só o primeiro e o segundo versículo para não me embrulhar, para não perder o fio da meada, olha. Apocalipse capítulo 4, que é o tema do próximo vídeo, se Deus nos permitir. Depois dessas coisas, que coisas? Depois de todas essas cartas aqui, toda essa explicação que Deus dá a João sobre cada uma dessas igrejas, então, depois dessas coisas, eu, João, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Quer dizer, aqui João já não está mais na terra somente vendo a porta no céu, mas a voz de lá fala para ele, sobe para aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Que coisas? Tudo isso que ele fala com as igrejas. Quer dizer, depois dessas mensagens aqui, inclusive que Jesus fala, toma cuidado, senão virei como um ladrão. E você não conhecerá de modo nenhum a que hora virei. Olha só. Ele fala, vai, João, vem pra cá, porque agora eu vou te mostrar o que deve acontecer. Vai acontecer depois destas coisas. Imediatamente, olha só como que as palavras são usadas. Imediatamente eu me achei em espírito.
Por que em espírito? Porque ainda não era o arrebatamento. Então João não podia subir com todo o seu corpo. Mas ele literalmente se encontra em quê? Em espírito. Lá no céu, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônia, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto em esmeralda, né? E ali ele começa a descrever o cenário do céu, o cenário do céu. Então o capítulo 4 é o arrebatamento, é uma simbologia ao arrebatamento. Por que Deus fala para ele subir para ali exatamente no capítulo 4 e fala que te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas? Porque aqui é mais uma assinatura, mais uma declaração muito clara de Deus falando do arrebatamento. As igrejas aqui estão num processo de tratamento de Deus e Deus vai salvar alguns. E é onde a gente entra no capítulo 4 e por aí vai, né? É muita simbologia, muita glória, que nós vamos ver a descrição da glória do céu. Mas amém, a gente vai ler isso na próxima oportunidade. E eu vou ficando por aqui por hoje, porque não vejo que tem mais o que se dizer aqui. Mas, irmãos, espero que esse resumo possa sintetizar ainda mais aquilo que a gente estudou até aqui sobre as 7 igrejas em Apocalipse. Eu não podia fazer só isso. Eu precisava falar de uma por uma especificamente. Mas agora a gente conseguiu, né? Colocar em 1h14 as 7 igrejas, o resumo delas, para sintetizar aquilo que foi falado até agora. Meus irmãos, eu desejo um excelente domingo para cada um de vocês. Jesus os abençoe. Amém, amém e amém.